Turmas, vamos dar sequência, né, à nossa quarta unidade e vamos entrar aí no capítulo 10, que tem o título de Escravidão, Resistência e a Diáspora Africana. Então gravem bem o significado desse nome, diáspora. Tem muito a ver com a migração forçada. Então podemos assim classificar a diáspora como um espalhamento de um povo, ou por uma determinada região, ou pelo mundo, tá? Então essa diáspora foi aquela migração forçada dos negros da África, né, para o Brasil, para os Estados Unidos, ali para a América Central, tá bom? Vamos colocar assim como um espalhamento, né, desse povo tão sofrido, tá bom? Mas antes mesmo de existir a escravidão negra, né, trazida pelo Brasil, já existia a escravidão dentro da África. Era muito comum os africanos trocarem prisioneiros de guerra, né, por mercadorias ou simplesmente entrou numa guerra, os derrotados se tornavam escravos desse outro povo e eram vendidos, né, como mercadoria, tá bom? Bom, mas podemos falar assim, a escravidão como modo de produção. Por que modo de produção? Porque eles foram utilizados, né, largamente aqui no Brasil, nas Américas, na América Central, né, nos Estados Unidos, como mão de obra, tá? E isso está presente assim na história desde a antiguidade, tá? Sistemas produtivos assim como as polis gregas e romanas eram baseadas na exploração do homem pelo homem, né? É, então assim, consideramos escravos. O que é um escravo? Escravo é o contrário do homem livre, né? Entretanto assim, essa dicotomia, né? Essa disparidade aí, né, é falsa porque há formas de perder a liberdade sem necessariamente se tornar escravo, tá? E em sua maioria é assim, é uma propriedade de um senhor, né? Então, isso é a resposta assim àquele dilema produtivo gerado pelo crescimento das comunidades assim baseadas, né, naquela geração de excedentes, né, e que formaram assim classes sociais desvinculadas assim das atividades agropecuárias. Então é importante lembrar que a escravidão é uma modalidade de trabalho compulsório na antiguidade. E não é única, aquelas corveias reais que existiam antigamente, que era através de um decreto, o rei determinava que tais pessoas ou tal povo teria que trabalhar por um determinado período, né? Então a pessoa tinha que trabalhar para o rei, para aquele estado, para aquele governo. Acabou o trabalho, ele retornava para a casa dele, né? Isso existia muito, era um documento antigo chamava-se Corveia Real, tá? Então, assim, estabelecia trabalhos obrigatórios, né? E era periódicos, era por um período, né? De uma manutenção de uma irrigação, de uma plantação, né? E eram realizados por homens livres, né? Mas se o rei decretou, tinha que fazer. Na Idade Moderna, a escravidão se desenvolve como um processo, né? O papel-chave do escravo nesse sistema produtivo permanece. E ainda que o comércio dessa força de trabalho já fosse conhecido na antiguidade, na modernidade ela se expande e se torna parte importante. Há, portanto, assim, duas maneiras de pensar o escravo. O trabalhador escravo, né? Sustentação do modelo plantation. O que é o plantation, né? É aquela forma de agricultura de um só produto. Um exemplo, a cana-de-açúcar, tá? E o escravo mercadoria é um elemento muito lucrativo naqueles negócios da África, tá bom? Então, assim, a construção assim de uma justificativa racial é um elemento novo na sustentação ideológica, né? Uma vez que no mundo antigo a escravidão era
prioritariamente determinada pela origem e não pela etnia da pessoa. Embora assim o tema seja ligado à história, a escravidão não está presa no passado, tá? Esse mundo nosso contemporâneo aqui apresenta várias formas de escravidão, né? E situações semelhantes, tá? Então assim, a própria Organização Internacional do Trabalho, né? A ONU é composta por 186 países, né? Ela tem o objetivo assim de garantir condições dignas de trabalho, né? Então, entre os objetivos está a eliminação justamente do trabalho forçado, é chamado trabalho análogo à escravidão, que é praticamente um trabalho igual ao de escravo. No Brasil, essa forma de trabalho só foi reconhecida há pouquíssimo tempo, só a partir de 2005, né? Quando o número de trabalhadores nessa situação análoga chegava a 25 mil, né? Há 15 anos atrás. Então, assim, a legislação local e internacional, ela é contra essa situação, né? Essa impunidade e a lucratividade são os principais fatores, né? Que contribuem para que possa existir ainda em pleno século XXI esse sistema. O que a gente chama de trabalho análogo? São aquelas pessoas que são contratadas para trabalhar, um exemplo, numa fazenda, numa carvoaria, e eles vão para lá em grupos e eles são obrigados a comprar a comida, por exemplo, na mão do senhor. Um quilo de feijão no supermercado, se custar 5, para eles custa 10. Aí quando dá no final do trabalho, ou no final da semana ou do mês, que eles vão fazer as contas, eles estão devendo para o senhor ao invés de receber. Então eles ficam presos ao trabalho, né, enquanto ele não pagar essa dívida. Então isso é um exemplo de trabalho análogo à escravidão, muito comum aqui no Brasil, tá bom? Então assim, a diáspora africana, ela começa séculos antes da chegada, né, dos europeus à África, antes do século VII ali, e do início, né, daquela islamização, né, no continente. A troca de escravos por riqueza já era uma prática muito comum, tá? Então assim, eram frutos das guerras locais. Os prisioneiros, eles eram levados, né, pelas rotas ali saarianas, a rota do deserto do Saara, para diversos pontos do continente. Eles são trocados por marfim. Marfim são aquelas presas dos elefantes, que é muito valiosa, né, por ferro, por alimentos. Então havia também a prática do resgate. Se o prisioneiro fosse muito importante, aquele povo pagava muito dinheiro para ter aquele prisioneiro de volta, né? Que às vezes era de uma linhagem real, um exemplo, né? Um descendente de um rei, tá? Então a liberdade, né, de uma pessoa dessa era uma liberdade comprada, tá bom? Então, a partir da chegada dos grupos islâmicos, né, a primeira corrente assim de dispersão desse espalhamento, como eu falei, começa a ser construída, né, ligando a região oriental da África justamente lá à Arábia, né, que fica na Ásia, tá? Então, assim, alguns historiadores eles apontam para uma corrente pré-islâmica, antes do Islã, tá? Entre essas duas regiões. Uma vez que ali na ocupação do Egito em 642 d.C., o próprio exército árabe já contava assim com mamelucos, que eram escravos militares, né, africanos, tá? Então, a expansão muçulmana em território africano produziu assim escravos em quantidades superiores jamais vistos, né? Isso se deve a dois fatores: os exércitos eram mais numerosos e o direito sobre os derrotados. Esses derrotados que eram considerados idólatras. Idólatras são aquelas pessoas que idolatram uma imagem, que adoram uma imagem. E isso para os muçulmanos é proibido, tá bom? Então assim, ainda que esses derrotados eles se convertessem ao Islã, né, após o aprisionamento, a liberdade não era garantida ao escravo, tá? E isso era assim uma forma de controlar eventuais revoltas, né? Então assim, os corvos eram escravos africanos. Eles eram destinados aos trabalhos domésticos, né, e nas plantações.
Em oposição, que eram os gafanhotos, que eram de outras origens, por exemplo, os bizantinos, eles auxiliavam assim, na administração pública nos exércitos, né? A partir do século X. Então, assim, as rotas marítimas ali pelo Oceano Índico se estenderam assim pelas rotas, né, de tráfico pelo Sudeste Asiático e chegou até a Índia, tá? Então, assim, como vocês perceberam aí, a escravidão e a diáspora africana não foram assim exclusividades, né, nem europeia nem do período pré-moderno. Portanto, assim, os contatos comerciais e diplomáticos entre Portugal e o Reino do Congo tiveram início, quando tiveram, a existência do escravo mercadoria não era uma novidade, tá? Então, assim, isso aí ficou a cargo de um cenário, né? O tráfico de escravos era controlado pelo mundo islâmico, tá? Sobretudo oriental. E com o estabelecimento assim de novas rotas marítimas, né, as portuguesas, né, quando eles começaram a navegar pelo Oceano Atlântico para o Brasil, né, começava essa segunda corrente de dispersão, de espalhamento dessa diáspora, tá? Então, rapidamente o escravo mercadoria, ele se tornou fundamental no comércio triangular, né? Aquele comércio que a mercadoria saía daqui ia para a Europa, era vendido na Europa, o dinheiro era levado para a África para comprar escravo para voltar para as Américas. Então você vê que é um triângulo, né? Então aconteceram 4 fases distintas, né, do comércio e do tráfico português de escravos africanos. A primeira fase foi lá no século XVI, né, com o início daquela catequese jesuítica, as dificuldades assim impostas à escravização indígena, né, surge o primeiro ciclo de tráfico, né? Eles vinham da região ali, uma região chamada Guiné-Bissau, Senegal e Gâmbia, né? E esses escravos foram absorvidos principalmente pelo plantio da cana-de-açúcar. Aí tem o ciclo angolano, já é século XVII, com o assentamento aqui, né, dos portugueses em Angola, tem início o ciclo angolano de escravidão, né? O argumento é que de que em mãos cristãs eles teriam uma chance de salvação após a morte, olha só. E isso incentivou muito as conversões forçadas, né, ao cristianismo. Surge também na África os pumbos. O que eram os pumbos? Eram feiras de escravos. E pumbeiros eram os comerciantes que negociavam nessa feira, tá? Então eles compravam os escravos em nome de um senhor, tá bom? Então, assim, apesar da proibição de brancos nos pumbos nessas feiras, era comum negociantes portugueses frequentarem, tá? Tá bom? Então, assim, aí já veio o ciclo do Benin, 1815. Nesse último ciclo colonial, foram trazidos assim até para o Brasil as etnias Yorubá, Jeje, Mina, né? E o reino de Daomé, ali entre 1600 e 1900, já havia iniciado a islamização. O Islã entrou muito forte na África. Então, quando o ciclo começou, trouxe um grande número de escravos, né, muçulmanos, né, para o Brasil colonial, tá bom? E aí veio o ciclo de repressão, que foi a partir de 1815 até 1850, né? A partir da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, né, Portugal e Algarves, né, a Inglaterra começa a pressionar para o governo de Dom João VI ponha fim à escravidão, né? E essa pressão segue, essa proibição segue até assim a proibição realmente do tráfico oficial para o Brasil, né, em 1850 pela lei Eusébio de Queiroz. Por que a Inglaterra pressionava isso? Porque a partir do momento que um escravo se torna livre, ele passa a receber algum salário, algum dinheiro pelo seu trabalho. E é mais um para o quê? Adquirir os produtos ingleses, tá bom? Esse foi só o início das nossas aulas, né, desse capítulo 10. Próximas semanas vamos dar continuação, tá bom?